E para começar, uma reportagem de Silvana Ramiro mostra o sufoco dos consumidores em busca dos presentes e dos ingredientes da ceia. É tudo muito corrido. Nas lojas, longas filas de clientes preocupados com a lista de compras. Papai Noel se vira para dar conta de tantos pedidos. A sensação é a de que vai faltar tempo. Tem ceia, tem presente, tem Papai Noel, tem muita coisa. Tem chegando agora, fiz nada. O tempo é curto, né? Tem que aproveitar rápido e ainda procurar o preço em conta. No Mercadão de Madureira, centenas de pessoas estão à procura de presentes e enfeites de Natal. E vamos saber mais sobre o assunto de hoje, conversando aqui no estúdio com a professora de yoga Vanessa de Holanda e o psicólogo Lindomar Expedito Darós, do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Vanessa, tem dicas para quem precisa relaxar, já que a gente tem tantas tarefas para resolver até o fim do ano? Que dica que você daria para um relaxamento rápido assim? Na verdade, se a pessoa está com uma cota extra de energia, ela consegue tirar as coisas mais fácil, né? Consegue tirar as coisas mais de letra. E uma dica boa é a pessoa vai dormir tão preocupada, tão tensa com as coisas que ela tem que fazer no dia seguinte e tal, que de repente ela nem curte o sono dela, nem Fica dorme bem. O que tem que fazer no dia seguinte? Então, uma dica muito boa é se preparar para dormir. Antes de dormir, deita, presta atenção na respiração, leva a consciência para o corpo, descontrai mesmo a musculatura, dorme bem. No dia seguinte é bem provável que você esteja com uma energia muito maior e aí planeja as coisas que você tem que fazer. E segue fazendo aquilo com energia. Acho que essa é fantástica, uma boa dica. Agora, é importante também a pessoa se preparar desde o início do ano, para chegar nesse fim de ano, que já sabe que vai ter estresse à vista, se preparar fisicamente para ele. Não é um exagero dizer isso? Não, é perfeito, assim. Se a pessoa tem um desafio grande, uma vez eu estava conversando, fui fazer um curso com o De Rose, que é um autor de vários livros, trabalha com yoga no Brasil desde a década de 60, e ele estava falando sobre a energia daquela pessoa que sai de casa ou sai do trabalho e se depara com um menininho que vem sorridente, com uma pistolinha de brinquedo e fala, é um assalto e tal. Você vai, o desafio era pequeno, você passa a mão na cabeça do menininho, talvez dê um dinheirinho e tal. Agora, se na mesma você sai e tem uma pessoa grande com uma arma de verdade e fala, é um assalto... Muito maior o estresse. Você vai se estressar muito com aquela situação. Claro, o desafio era maior que você. E, na verdade, se você sempre pratica algum exercício, ou faz yoga, ou cuida de si no decorrer da vida, você está com mais vitalidade para encarar os desafios. E isso dá uma aparente sensação de tranquilidade. E na verdade, como que é difícil a gente conseguir assim, se organizar para praticar exercício físico o ano inteiro, e né? Como é importante, né? Chega no final do ano, começa o verão, as pessoas começam a fazer academia, aquela correria louca, para poder ter não é para ficar saudável, é para ter um padrão de beleza. Aproveitando que a gente está com a professora de yoga aqui, eu vou pedir mais uma dica dela. Agora, em relação ao estacionamento. No shopping, além dele estar lotado, o corredor lotado, o estacionamento costuma estar lotado também. Quem está lá dentro do carro pode aproveitar para fazer algum tipo de relaxamento ou não? Na verdade, o ideal tem duas possibilidades. Uma, pegar o táxi, né? Porque... evitar dirigir para o shopping. Essa época é meio complicada. É uma opção. E a outra, talvez fazer alguns exercícios respiratórios ali, pegar uma boa seleção musical, porque essa época não só no estacionamento, mas em geral o trânsito fica enlouquecedor. Caótico. Escolher uma boa trilha sonora e ouvindo as músicas que mais gosta, aproveita para prestar atenção na respiração e é o que dá para fazer, assim. Porque não pode esquecer da atenção do carro, não é isso que a gente está pedindo, né? O motorista tem que estar bem atento, exatamente. Mas o estresse junto aí não funciona. Não funciona. O importante pode ouvir, então, a própria respiração. Isso é uma dica boa, né? E pior de tudo, que é uma sensação que não dá para fugir. Você tá ali, tem como fugir. Não tem como fugir, então aproveita da melhor maneira possível. Você vai acompanhar agora, na reportagem de Adriano Lizarelli, de Barra Mansa, a saída que algumas pessoas encontraram para se refugiar do corre-corre dessa época do ano. Lojas cheias, lucro para o comércio, reforço na renda dos vendedores. O fim do ano é o melhor período para os lojistas.
Mas muita gente que tem que enfrentar a correria desta época para comprar presentes, dezembro acaba se tornando também sinônimo de estresse. Procuro dormir mais cedo e com relação também à alimentação, eu procuro ter uma alimentação mais saudável, mais à base de frutas, em horários corretos, porque a gente sabe, né, que o dia a dia é difícil. A gente viu na reportagem, Vanessa, uma dona de casa dizendo que cuida da alimentação, que dorme cedo. É uma dica muito importante. Eu achei muito bacana a dica que ela deu, é verdade isso. No primeiro bloco a gente estava falando de vitalidade, no dia a dia e tal. E isso de se alimentar bem, além de fazer o exercício, dá para a pessoa um outro ritmo, um outro pique. E uma das coisas que eu ia mencionar aqui é exatamente isso, assim, para a pessoa estar nessa correria do dia a dia, às vezes come no shopping, às vezes come muito, que mais tipo de depressa. alimentação você sugere? Comer menos e prestar mais atenção naquilo que está fazendo. Come menos, como ela falou, com qualidade, assim, frutas no dia a dia, carregar um pouco disso, né? Fruta, às vezes umas castanhas, às vezes isso nutre, suprime aquela fome que a pessoa tem e vai dar uma outra vitalidade. A gente falou para aproveitar o sono, né? No outro bloco a gente comentou sobre esse assunto. As pessoas não dão importância ao sono, a devida importância ao sono. Você não acha não, Vanessa? As pessoas acham que podem dormir quantas horas conseguirem ou 3 horinhas e depois trabalhar de novo. Não existe muito isso? Não é comum? Existe isso e existe aquelas pessoas que tentam dormir e não conseguem. Na verdade, porque talvez elas vão dormir tensas, não se preocupam em dormir bem, em dar uma descontraída antes de dormir. E realmente é muito importante, é o que vai manter a pessoa saudável. Lindomar, a gente viu também na reportagem, é importante, a gente viu ali na reportagem que as pessoas estão contemplando naquela praça, estão olhando um verde, uma cutia, um passarinho. Isso faz diferença? Faz toda a diferença. Eu penso que a gente deveria aprender com um daqueles animais, a preguiça. Né? Porque a preguiça é lenta? Lenta no tempo dela. E a gente tem a preguiça como um defeito de caráter quase na nossa sociedade. Porque assim, a gente tem que produzir tanto o tempo todo que é poder parar para se contemplar. Eu estava falando assim, observar a própria respiração. Uma coisa que eu sempre faço com os clientes quando estou atendendo, um exercício de relaxamento para inspirar e expirar, fazer contato com o ato de respirar. Porque a gente passa pela vida sem se dar conta que está respirando. O tempo todo? E aí, assim, não percebe as sensações que a consciência da respiração produz na gente. É muito prazeroso se dar conta que está respirando. E isso, na verdade, é mais importante, às vezes, que comer, porque sem comer, uma pessoa consegue ali viver até um mês, até uns 30 dias, desde que ela tome líquido. Sem tomar líquido, sem beber água e tal, ela não passa de uma semana. Nossa. Agora, sem respirar, não passa de uns minutos. É, bem lembrado isso. Experimenta tirar a respiração uns minutos. minutos. Tanto em relaxamento, que a gente até tem um instrutor de yoga aqui, o Márcio Rossetti, que vai fazer uma demonstração. Márcio, por favor, ele vai mostrar pra gente alguns movimentos que podem ser feitos em casa, é isso? Mas não é qualquer um que vai poder fazer esse movimento, né? Na verdade, isso se faz com um pouco de tempo de prática, um tempo maior. Porque o yoga surgiu há milhares de anos. O yoga surgiu numa época onde o homem vivia em sintonia total com a natureza. E o que ele está demonstrando é um pouco da movimentação do Swastika Yoga, desse yoga antigo que foi resgatado aí da história dos tempos pelo mestre De Rose. Que é uma espécie de alongamento, digamos. Todos os textos antigos consideram o yoga algo que trabalha força e energia, né? Então, como dá para ver o que o Márcio está fazendo aqui, é algo realmente bem forte. É para quem já está no estágio avançado do yoga, né? Mas o praticante iniciante, ele vai ganhando ferramenta para aumentar a energia, a cota de energia, para poder fazer isso daí também. E essa prática, como você disse, traz tranquilidade, não é? E serenidade para as compras de Natal, por exemplo. Traz vitalidade para a pessoa ir lá focada e conseguir tirar de letra o que ela tem para fazer. E como o Lindomar estava falando, escolher as pessoas que merecem o presente, aquelas pessoas que você realmente gostaria de levar uma lembrança. Eu queria agradecer então, Márcio, obrigada pela sua demonstração.
Vamos tentar copiar isso em casa, né?